Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. Hoje aqui eu vou contar um causo caipira aqui do sertão goiano. A primeira onça pintada que o meu pai matou. Eu vou contar esse caos hoje aqui e pedir para você ficar até o final do vídeo para você conseguir entender o caos certinho. Mas antes de eu contar esse caos aqui é o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos. Então é o seguinte, eu moro aqui no interior de Goiás, na cidade de Jataí, Goiás. Hoje eu não tenho mais o meu pai, Leonídio Alves Ferreira, que partiu para o reino dos céus. Então meu pai, quando eu era novo, quando foi mais ou menos nos anos 80, o meu pai mexia com roça. E para me poder sobreviver aqui no sertão goiano, eu já fui catador de tomate, boia fria, né? Eu já ajudei a catar milho. Eu já trabalhei de mecânico. Eu trabalhei em serviços gerais nas grandes empresas. E nessa época, nos anos 80, eu estava ajudando meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E o meu pai trabalhava mexendo com roça. Aqui no sudoeste goiano estava meio complicado. Aí o meu pai, o que o meu pai fez? O meu pai foi para o Mato Grosso, trabalhar no Mato Grosso. Aqui eu tenho aqui a cidade de Jataí, Goiás, aqui, a 100 quilômetros, tem a cidade de Mineiros, Goiás. Depois, mais para frente, temos a cidade ali do Santa Rita do Araguaia. Depois tem o Alto Araguaia, depois do Alto Araguaia já é Mato Grosso. E a gente foi para o Alto Taquari, que em vez de passar o Alto Araguaia para lá, você quebra para a esquerda, você vai sair no Alto Taquari, Mato Grosso. E aí, eu lembro que nos anos 80, o meu pai foi mexer com a roça, lá no Alto Taquari. Naquela época, tinha muita mata, aqueles rumos lá do Mato Grosso. E aí o meu pai foi trabalhar, tinha um cara lá, um tal de Creone. Esse Creone é o seguinte, não é que ele era um grande fazendeiro, mas ele tinha algumas vacas lá. E aí, foi o seguinte, o meu pai, ele pegou ali umas terras para poder trabalhar, plantando mandioca e plantando milho. Naquela época, nos anos 80, era muito comum o cara chegar, ainda mais no Mato Grosso, daquele que era praticamente um deserto, o cara chegava e pegava a terra para ele, para poder plantar, e muitas das vezes aquela terra não tinha nem dono. Mas esse camarada lá, esse tal de Creone, ele dizia que era dono da terra. Aí o meu pai pegou essas terras para poder plantar mandioca e milho ali, para poder pagar 30%. O Creone falou, não, você me paga 30% aí da produção que você fizer e tá beleza. E eu fui trabalhar lá no Mato Grosso ajudando meu pai, porque eu ajudava o meu pai a trabalhar. Naquela época, nos anos 80, era assim. Apesar de eu ser um menino ali de 13 anos de idade, eu já ajudava o meu pai a trabalhar. E a gente estava trabalhando, tinha mais ou menos 3 meses que a gente estava trabalhando ali. E aí o Creone falou pro meu pai, falou, rapaz, você não é de ver com a onça pintada matou uma bezerra ali em casa ali? E esse Creone começou a procurar a gente para poder matar aquela onça. O meu pai era o seguinte, o meu pai nunca tinha matado onça, mas o meu pai, ele tinha uma espingarda bate-bucha de 2 canos. A espingarda dela, o cano dela era bem fino, um cano fininho assim. E às vezes ele caçava uma paca, algum bicho para comer, nunca matava para fazer maldade. Então ele caçava bicho para poder comer, né? E esse Creone, ele estava procurando gente para poder matar essa onça.
E naquele momento ele não estava encontrando ninguém para poder matar essa onça. E aí, ele conversando com o meu pai falou assim: o que você paga pro cara que matar a onça? Aí o Creone falou o seguinte: falou, o cara que matar a onça, ele pode escolher a melhor novilha que eu tiver ali no curral. E ele pode ficar com o couro da onça e a onça. Naquela época os caras vendiam o couro da onça quando matava a onça, né? Aí o meu pai ficou meio pensativo, pensando. Aí o Creone procurou pro meu pai: você já matou onça? Ele falou: não, nunca matei onça, não. Eu caço, faço a minha caça para comer, né? Alguma paca, alguma coisa para comer. E aí, rapaz? Aí o Creone, ele arrumou um cara para poder matar a onça. Um cara daquela região do Mato Grosso. E o cara tentou matar essa onça aí, tentou, pelejou, mas não deu conta de matar a onça. O cara queria matar a onça, o seguinte: esse cara soltou os cachorros na onça para ver se ele conseguia matar. Ele queria soltar os cachorros para ver se a onça subia na árvore e aí ele matava a onça. Aí esse cara soltou os cachorros, ele tinha 3 cachorros, né? Esse caçador lá. E a onça matou os 3 cachorros dele e não subiu na árvore, né? Aí esse cara pegou, ficou assim, contrariado, né? Pegou e foi embora, largou mão. E aí ninguém mais estava querendo poder querer caçar aquela onça, né? E o Creone conversava sempre com meu pai lá, né? Porque o meu pai estava mexendo com a roça, mas lá na frente, não tão longe, já tinha a fazenda do Creone, né? E aí o Creone conversando com meu pai lá, o meu pai falou assim: se você me dá uma bezerra e deixar eu ficar com o couro dessa onça, eu vou matar essa onça. Aí o Creone riu, rapaz, riu, fez piada, né? Ele falou: você dá conta de matar essa onça se você me arrumar uma espingarda boa? O Creone falou: não, eu tenho uma 20, uma espingarda 20, 2 canos. Eu te empresto a espingarda. Aí você sabe carregar essa espingarda? Aí meu pai não pegou umas aulas com ele lá, que meu pai não era acostumado a mexer com a espingarda 20. E aí, conversaram. Aí o meu pai falou: vamos esperar ela pegar alguma vaca, algum bezerro, alguma coisa, né? Passar 2 dias, o Creone foi lá de novo. Falou: rapaz, a onça teve essa noite aí e pegou mais um bezerro aí. E aí, rapaz, aí o meu pai, o Creone e eu, a gente saiu caçando a carniça. Porque que acontece? A vaca foi lá no curral, pegou o bezerro, saiu arrastando ele para longe, bem para longe. Aí a gente foi pelejando até que nós conseguimos achar a carniça. A onça, ela matou, e aí ela começou a comer ali as partes internas do bezerro, ali as vísceras, né, aquela parte interna, e depois ela pegou e colocou, ela tapou com folhas. A carniça do bezerro estava cheia de folhas ali, né? Aí o meu pai falou assim, olhou ali naquelas árvores, falou assim, meu filho, você vai aprender agora a fazer um trepeiro para poder esperar a onça. Ele usou o nome trepeiro, mas pode ser também puleiro. É um lugar para você poder ficar empoleirado lá em cima esperando a onça. Isso era, o sol já estava quente no outro dia quando a gente foi ver lá a carniça daquela bezerra, né? Aí o meu pai chegou, olhou, falou: meu filho, qual dessas árvores você acha que eu devo fazer aqui, o trepeiro aqui, para poder esperar a onça? Eu falei: naquela árvore grossa ali, as 2 árvores grossas. Ele falou: não, você está totalmente enganado. Essa árvore grossa, a onça vai subir em cima dela e vai lá em cima e pega nós lá. E aí, ele escolheu, talvez eu não saiba falar o nome correto aqui, escolheu aquelas árvores finas para poder fazer. Aí quebrou lá umas galhas lá para poder amarrar embaixo, amarrou, foi amarrando ali, subiu, fez um trepeiro bem alto. Lá em cima, ele colocou o lugar da gente poder sentar lá, o lugar de pôr os pés, né? Deixou tudo ajeitado, a gente desceu de lá, eu ajudei meu pai a fazer aquele trepeiro, puleiro, né? Para poder, a espera, né? Isso era mais ou menos, nós deixou pronto na parte da manhã do almoço. Aí o meu pai pegou, a hora que foi
por volta das 20 horas e 30 minutos, falou, agora nós vamos para lá. Meu pai me chamou para ir mais, ele falou, você tem coragem de ir? Eu falei, tenho, então vamos lá pro trepeiro mais eu. Aí, às 20 horas e 30 minutos, a gente pegou e subiu naquele puleiro lá em cima, né? E ficamos lá na espera, esperando, né? O meu pai com a espingarda 20, que era do Creone, ele arrumou também uma lanterna. Essa lanterna, sem mentira nenhuma, ela pregava no cano, a lanterna, ela pregava no cano da espingarda. E aí ficou esperando. Rapaz, eu sei que a gente chegou lá por volta das 20h30. Quando era mais ou menos 5 da manhã, eu senti uma caatinga de carniça. E naquele momento, tudo ficou quieto. Eu senti uma caatinga danada de carniça ali. E a onça é o seguinte, em vez dela vir pela frente, nossa, e passar debaixo do trepeiro ali, ou do puleiro, ela veio pela parte de trás. Ela passou, não fez barulho nenhum. E aí ela foi nas costelas do bezerro e começou a comer. Eu escutava crec, crec, crec. A hora que eu vi aquela onça, rapaz, eu fiquei com medo danado. Meu pai olhou para mim assim e falou, ele não conversou, que ele dizia fazer calma, né? E ali, ela começou, a onça estava comendo ali o bezerro, né? A costela dele, de repente ela levantava a cabeça um pouco, ela não levantava, não viu a gente lá em cima do puleiro, né? Lá. Ela comia um pouco, levantava, de repente ela dava uma olhada para um lado, olhava para o outro e continuava. O bicho tal da onça, o bicho é esperto, né? E aí o meu pai, ele pegou aquela espingarda 20 e ele mirou bem na testa da onça, assim, ó. Ele mirou. Aquela lanterna, ele tinha aquela lanterna, né? Ele pegou e pôs a lanterna. Outro fato que eu esqueci foi o seguinte, o Creone, ele tinha 2 cachorros. Ele tinha um cachorro daquele policial, que era um cachorro grande, e tinha um cachorro americano. Aí o Creone tinha falado pro meu pai, falou, se a hora que eu escutar o tiro, eu vou soltar os cachorros. Porque se ele soltasse os cachorros primeiro, os cachorros iam atrapalhar a caça da onça. Né? O cachorro chegava lá, corria com a onça. Né? Então, aí meu pai, igual eu estava te falando, meu pai mirou bem na testa da onça. Ele mirou. A onça baixava assim para poder comer a costela do bezerro, né? A hora que a onça levantou de novo, que ela deu uma olhada para lá, para cá e firmou, né? Aí o meu pai mirou o cano, a 20 tinha 2 canos, né? A 20. Ele mirou bem na testa da onça. Tau! Rapaz, deu um tiro que aquele sertão ali escutou. E o fazendeiro, o Creão, lá da casa dele, escutou. A hora que ele deu o tiro, ele soltou os cachorros, 2 cachorros. Aqueles cachorros devem ter gastado ali mais ou menos ali no máximo 2 minutos para chegar. Os cachorros chegaram lá embaixo. E a onça, quando deu o tiro na onça, ela caiu, deu só umas mexidas assim, parece que na perna, umas tremidas e caiu, quietou, né? Eu falei, será que ela morreu? Meu pai falou, calma, vamos esperar mais. E ali, rapaz, aí que os cachorros chegaram ali, mordendo na onça, mordendo, ela não reagiu. Até que o meu pai falou, agora nós podemos descer aqui do trepeiro. A gente desceu. O meu pai, além daquela, ele estava com aquela espingarda emprestada a 20, ele tinha também um revólver 38 Tauro que ele não tirava da cintura hora nenhuma. E ele desceu devagar ali, observando ali. Os cachorros, ela não estava viva, porque os cachorros ali já morderam nela, né? Aí passou um pouco, o Creone chegou. Chegou a cavalo ali, matei. A onça estava lá, né? Aí o Creone falou, você pode escolher qualquer novilha na minha fazenda. Meu pai falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o couro da onça e eu vou levar ali também um pedaço da carne da onça para comer. Ele tirou aqueles quartos da onça, arrancou os quartos para levar. A onça era muito grande, muito pesada. Tirou o couro e arrancou os quartos da onça para poder levar para a gente comer lá, né? E aí, o seguinte, aí o meu pai, então, ele conseguiu, mesmo ele nunca tendo matado uma onça pintada, né? A onça pintada é uma das onças mais perigosas que existe, né? Mesmo ele não tendo matado nenhuma onça, ele usou
a sua técnica de caçador, caçava animal para poder comer, né? Para poder conseguir matar a onça pintada. Aí o seguinte, aí o meu pai ganhou lá uma novilha, escolheu uma das melhores novilhas, tirou o couro da onça para vender, ainda arrancou os quartos da onça para poder comer, né? Então, essa é uma história aí, um caso caipira do sertão goiano, que não é mentira, é um caso verdadeiro. Eu vi isso que aconteceu com esses olhos que a terra há de comer, certinho? Se você não sabe, agora no meu canal eu tenho causos caipiras aqui do sertão goiano. Através das minhas andanças aqui pelo sudoeste goiano, pelo norte goiano e também pelo Mato Grosso. Eu já estive trabalhando também lá no Mato Grosso com meu pai. Através dessas andanças minhas aí, aqui em Goiás e no Mato Grosso, então eu tenho muitas histórias para poder contar. E agora eu criei uma playlist Causos Caipiras com Ailone Sérgio. Você pode procurar essa playlist aqui no meu canal, tá certinho? E é o seguinte, se você ainda, mais uma vez eu quero te pedir o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos, certinho? E quero te falar também o seguinte, se você ainda não é membro aqui no meu canal, aqui eu tenho a área de membro. Você se tornando membro, você vai ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um cenário melhor. E os membros também vão ter certas regalias, como vídeos exclusivos para membros. Esses vídeos que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de abril do ano 2026. Esse vídeo vai sair daqui mais ou menos uma semana. Antes desse vídeo se tornar público, os membros do canal vão assistir esse vídeo primeiro. Essa é uma das regalias que os membros têm. Dependendo do seu plano, você vai ter vídeo exclusivo para membro. Então esse foi o tema de hoje. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Se você quiser me ajudar, se você puder compartilhar os meus vídeos, você vai me ajudar demais, tá certo? Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.